Então, depois, né, de pregar os Sutra Lotus para esses 16 príncipes, né, o Buda, grande excelência, sabedoria universal, ele entrou em retiro, né, para meditar por muito tempo. Então, os 16 príncipes, né, que eram filhos desse Buda, souberam que o pai tinha se retirado e começaram a ensinar os Sutra Lotus para outras pessoas. Então, graças a isso, eles puderam salvar um número incontável de pessoas e levaram todas elas à iluminação do Buda. Então, depois de passado muito tempo, né, esse Buda, grande excelência, sabedoria universal, ele saiu da sua meditação e aí ele elogiou os seus filhos, né, dizendo que esses Shiramaneiras, né, se tornaram os sucessores de seus ensinamentos. Né? Shiramaneira é um sacerdote, um monge noviço, né? Então, além disso, o Buda, grande excelência, sabedoria universal, ele falou o seguinte: mesmo agora, os 16 Shramaneiras estão ensinando os buscadores do Dharma nas 10 direções do mundo, vivendo em muitos mundos e universos. Ok. There's one thought in me here. In chapter 16 of the Lotus Sutra, there is a parable of a father who hides himself for a time to save his children who lost their true minds. I suspect that a similar approach is taken in this chapter 7, the parable of a magic city. I think that the Father, the great universal wisdom excellence Buddha, deliberately entered into meditation to test the ability of the 16 Shramaneras, his sons. The great universal wisdom excellence Buddha thought that his children were competent enough, and therefore each of the 16 Shramaneras was deemed worthy to preach the great Dharma in the world of the 10 directions, and thus was considered a successor. Okay? Então, ele tem um pensamento, né? O grande Mind tem um pensamento sobre isso, né? Que no capítulo 16 tem uma parábola, né? Que fala sobre um pai que ele se esconde por um tempo, né? Para poder salvar os seus filhos que tinham perdido, né? A, a mente correta, né? Então ele suspeita que uma abordagem semelhante tenha sido utilizada nesse capítulo 17, né, a parábola da cidade mágica, pelo Buda, grande excelência e sabedoria universal. Né? Então ele entrou em meditação de propósito, né, para testar a habilidade desses 16 tiramaneiras que eram seus filhos. Né? Então o Buda, grande excelência, sabedoria universal, ele pensou, né, que seus filhos eram competentes o suficiente e, portanto, cada um desses 16 tiramaneiras foi considerado digno, né, de pregar o grande Dharma nos mundos das 10 direções. Né, e, portanto, eles foram considerados como sucessores desse Buda. Ok. The 16 Shramaneras, having attained full enlightenment and become Buddhas, have taken vows to save people in their respective worlds and are now continuing to preach the Dharma. The names of each direction and the names of the 16 Shramaneras who became Buddhas are as follows. Okay? Então, os 16 tiramaneiras... Wait. Sorry. Yeah, sorry, I said okay, I'm sorry. Aksobai Buddha and Small Peak Buddha are in the east. Lion Voice Buddha and Lion Form Buddha are in the southeast. Sky Dwelling Buddha and Eternal Extinction Buddha are in the south. Emperor Form Buddha and Brahma Form Buddha are in the southwest. Amitabha Buddha and Saving All Worlds from Suffering Buddha are in the west. Tamalapatra Khandana Fragrance Supernatural Power Buddha and Shumel Form Buddha are in the northwest. Cloud Freedom Buddha and Cloud Freedom King Buddha are in the north. And Eliminating Fear of All Worlds Buddha and Shakyamuni Buddha are in the
no cease. Okay, 16. Okay. Então, os 16 Shramaneiras, eles tendo atingido essa iluminação completa, se tornado Budas, eles fizeram votos, né, para salvar todas as pessoas em seus respectivos mundos, né? E agora eles estão ainda pregando o Dharma. Então, os nomes de cada direção e o nome dos 16 Shramaneiras que se tornarão Budas, né, que se tornaram Budas, são os seguintes, né? Então, o Buda Akshobhya, né, e o Buda Pico do Monte Sumeru estão no Oriente. O Buda Voz do Leão e o Buda da Forma do Leão, eles estão no Sudeste, né? O Buda Habitante do Céu e o Buda Extinção Eterna estão no Sul, né? O Buda chamado Forma de Imperador e o Buda chamado Forma de Brahma estão no Sudoeste. O Buda Mitaios e o Buda Salvador de todos os sofrimentos mundanos estão no Ocidente. O Buda Poder Transcendental da Fragrância, Tamalapatra Chandana, e o Buda Forma do Monte Sumeru estão no Noroeste, né? Os Budas Nuvem da Liberdade e Rei da Nuvem da Liberdade estão no Norte. E o Buda Eliminando os Medos de Todos os Mundos e o Buda Shakyamuni estão no Nordeste. Ok. Each of the 16 Shramaneiras becomes a Buddha in their own world. The 16th prince, Shakyamuni Buddha, is revealed to have been sent to this Saha world, which is Earth where we live in. This was tremendously long ago, and he made a bond with a vow to save all people living in the Saha world. This is called karma between Shakyamuni Buddha and us. Okay? Então, cada um dos 16 Shramaneiras, né, eles se tornaram um Buda em seu próprio mundo. Então, é revelado que o 16º príncipe, né, que é o Buda Shakyamuni, foi enviado para este mundo Saha, né, que é a terra onde a gente vive. Então, isso foi há muito tempo, né, e ele criou um elo conosco, né, com este mundo Saha, através dos votos que ele fez, né, de salvar todas as pessoas que vivem aqui. Então, isso é chamado de karma, né, entre nós e o Buda Shakyamuni. Ok. The Saha world means the world of patience. This world we live in is full of hardship, difficulty, and bitterness. That's why we use such a word, patience, to describe it. And Shakyamuni Buddha's, Shakyamuni means the one who endures well. Among the 16 Buddhas, only the first one, Akshobhya Buddha in the east, and the 16th Shakyamuni Buddha have a clear destination described in the sutra. Akshobhya Buddha's destination was the joyous land of the east, a world without sorrow or worries, but full of happiness. Shakyamuni Buddha's destination was the Saha world, a world of suffering and hardship. Do you think it's not fair? Why was Shakyamuni Buddha chosen to be sent to a world full of suffering? I think it is reasonable to believe that Shakyamuni Buddha was chosen to go to the Saha world because he knew it was a place of suffering. That was his mission given by his father. Okay? Então, mundo Saha, né, significa o mundo da paciência. Né? Esse mundo em que a gente vive, ele é cheio de sofrimentos, dificuldades, coisas amargas, né? E é por isso que a gente usa a palavra paciência, né, para descrever esse nosso mundo. E o Buda Shakyamuni é aquele que consegue perseverar bem, né, perante todas essas dificuldades. Então, entre os 16 Budas, né, apenas o primeiro, que é descrito naquela lista, né, o Buda Akshobhya no Oriente, e o 16º, que é o Buda Shakyamuni, tem os seus destinos claramente descritos no Sutra. Né? Então, o destino do Buda Akshobhya era uma terra alegre no Oriente, né? Um mundo sem tristezas, sem preocupações e cheio de felicidade. Né? O destino do Buda Shakyamuni
por outro lado, né, era o mundo Sarra, né? Ou seja, o mundo cheio de sofrimento e de dificuldades. Então, vocês acham que isso é justo? Né? Por que que o Buda Shakyamuni ele foi escolhido, né, para ser enviado para um mundo cheio de sofrimento? Né? Então, ele acha, né, razoável que a gente acredite que o Buda Shakyamuni foi escolhido para vir para o mundo Sarra, porque ele sabia que era um local cheio de sofrimento. Ele já sabia disso. Né? Então, essa foi uma missão, né, que o pai, né, esse Buda da grande universal, o grande excelência e sabedoria universal, deu para ele. Ok. After the 16 princes, children of the great universal wisdom excellence Buddha, have become Buddhas and their destinations have been qualified, there is a parable called Parable of a Magic City, which is also the title of this chapter. The actual sutra begins like this. Okay. Once upon a time, there was a dangerous, bad road 500 yojanas long. Now, many people wish to pass through this road in order to reach a place of treasures. They were led by a man clever, wise, and well informed of the conditions of the dangerous road. Okay, the 500 yojana mentioned here is a unit of distance. Okay, and it is said that one yojana is about 15 kilometers, which is this is funny, which is 8 times as far as the sound of a cow mooing. Therefore, 500 yojanas are about 7,500 kilometers. Since the circumference of the Earth is about 40,000 kilometers, it is a considerable distance, a little less than 1/5 of that distance. Okay. Então, depois que os 16 príncipes, né, filhos do Buda, grande excelência, sabedoria universal, eles se tornaram Budas e os seus destinos foram revelados, né, tem uma parábola que se chama, né, a parábola da cidade mágica, né, que é também o título desse capítulo. Né? Então, o Sutra ele continua dizendo o seguinte: né, era uma vez uma estrada perigosa e ruim, com 500 yojanas de comprimento. Agora, muitas pessoas desejavam passar por essa estrada para chegar a um lugar de tesouros. Eles eram liderados por um homem inteligente, sábio e bem informado sobre as condições da estrada perigosa. Então, o yojana, de 500 yojanas, mencionados aqui, né, então é uma unidade de distância. E diz-se que uma yojana é cerca de 15 quilômetros, né, que é 8 vezes mais longe do que o som de uma vaca mugindo. Né? Então, essa é a unidade de medida. Né? Então, portanto, 500 yojanas são cerca de 7.500 quilômetros. Como a circunferência da Terra é 40 mil quilômetros, mais ou menos, a gente pode inferir que 7.500 quilômetros é uma distância bem considerável, né? Pouco menos de 20%, né, da distância total da circunferência da Terra. Ok. In this parable, there is a leader who guides travelers through an unexplored jungle, and travelers who follow the leader to reach their destination, the treasure place. The location is the unexplored jungle, and the destination is a treasure place, which is located through the jungle. Here, the journey begins. One wise, learned, and strong-minded leader leads the assembled travelers towards their destination. As they begin their journey, the jungle is unexpectedly eerie, and some of them shivered with fear,
Some others shook off their fears and continued on, but some became thirsty and others slumped over from exhaustion. Some of the travelers were even asking, haven't we arrived at the treasure place yet? Let's just turn around and go back. So the leader, with his divine power, built a city around a large castle and told the travelers, do not be afraid, my friends, for there is a castle and a city nearby. Let us rest there. The travelers are encouraged with the leader's words and enter the city. This is great. Here we have nothing to fear or worry about. And they rest, believing that they have passed through the unexplored jungle and have arrived at the treasure place. Ok. Então, nessa parábola, né, tem um líder, né, que ele guia os viajantes através de uma selva, né, que ela é inexplorada. E os viajantes seguem, então, esse líder para chegar até o seu destino, que é um lugar de tesouros. O local onde a história acontece é a selva inexplorada. E o destino para onde eles estão indo, portanto, é esse local do tesouro que está localizado na selva. Então, aqui começa a viagem deles, né? Então, esse líder sábio, instruído e com uma mente perspicaz, né? Ele conduz os viajantes que estão todos com a mesma intenção, reunidos pelo propósito de chegar ao seu destino. Então, quando eles começam a jornada, então essa selva ela se torna inesperadamente assustadora, né, para os viajantes e eles começam a sentir muito medo. Alguns eles tentam seguir em frente e continuam, só que outros ficam com sede ou ficam cansados, né? Então alguns viajantes até se perguntavam, né? A gente ainda não chegou no local do tesouro? Será que não é melhor a gente dar a volta e ir embora, né? Então o líder dos viajantes, né, percebendo isso, ele usou os seus poderes sobrenaturais, né, e construiu uma cidade que tinha um castelo no meio, né, e a cidade ao seu redor. E aí ele disse para os viajantes o seguinte: então não tenham medo, meus amigos, né, pois há um castelo e uma cidade próxima. Vamos descansar lá. Né? Então os viajantes eles se sentem encorajados pelas palavras desse líder e eles entram na cidade. Né? E aí eles pensam, isso aqui é ótimo, né? Aqui a gente não tem que se preocupar com nada, a gente não tem que ter medo de nada. Então eles descansam, né? E eles acreditam que eles já passaram, né, por toda aquela selva inexplorada e chegaram então ao local do tesouro. Ok. When the travelers are sufficiently rested, the leader said to them, everyone, this is a temporary treasure place, but our true destination is nearby. Now, let's go one more time all together. And with that, the leader quickly exhorts the travelers, causing the castle to disappear. The travelers, shivering and weary in the middle of the jungle, are encouraged by the leader's words, and they set off once again toward their destination. And leader does this 3 times before they all reach the real treasure place, since the road is so long. Finally, the long and endurous journey of 500 yojanas come to an end, and all the travelers reach the true treasure place. Ok? Então, quando os viajantes eles já estão se sentindo suficientemente descansados, né, o líder diz para eles, né? Então, pessoal, este é um local temporário, o nosso verdadeiro destino ele está próximo. Então, vamos mais uma vez, né, continuar a nossa viagem juntos, né? E com isso ele rapidamente incentiva os viajantes e faz com que a cidade mágica desapareça. Né? Então, os viajantes, né, que antes eles estavam exaustos e com medo, eles são encorajados, né, pelas palavras desse líder e eles
continuam então caminhando, né, até chegar ao seu destino. Então o líder ele faz isso 3 vezes, né, durante a jornada, até o verdadeiro local do tesouro, né, porque a estrada ela é muito longa. Então, finalmente, né, a longa e árdua jornada de 500 Yojana, ela termina, né, e todos os viajantes conseguem chegar, então, em segurança, né, no verdadeiro local do tesouro. Ok. What does this parable of a magic city mean? As I mentioned earlier, it is nothing other than an explanation and manifestation of one of the major themes of the first half of the Lotus Sutra, the path to the one Buddha vehicle. The good leader is the Shakyamuni Buddha. The treasure place is the one Buddha vehicle. The magic cities are the 3 vehicles of the voice hearer, the practical Buddha, and the Bodhisattva. And the travelers are us, the ordinary people who are lost. The leader guides people on a journey who say, I don't want to continue the journey any longer, by patiently and precisely using expedients to lead them to their destination. In other words, it is a parable of Shakyamuni Buddha's great compassion to lead even the lazy and down and out people. He never abandons anyone. Okay. Então, o que que significa essa parábola da cidade mágica? Né? Como ele mencionou anteriormente, nada mais é, né, do que a explicação e a manifestação de um dos principais temas dessa primeira metade do Sutra do Lótus, né, que é o caminho para o veículo único do Buda. Né? Então, o bom líder, ele é o Buda Shakyamuni. O lugar do tesouro é o veículo único do Buda. Né? E a cidade mágica são os 3 veículos, né, dos ouvintes da voz, dos pratica-budas e dos bodhisattvas. E os viajantes somos nós, né, que somos pessoas comuns e que estamos perdidas. Né? Então, o líder guia as pessoas que estão falando, né, que não querem continuar essa jornada, e ele usa, então, muita paciência e precisão, né, nos meios habilidosos para conseguir levar todo mundo até o seu destino final. Né? Então, em outras palavras, é uma parábola que mostra a grande compaixão do Buda Shakyamuni, né, para guiar até mesmo os mais preguiçosos e os mais desamparados. Né? Então, ele não abandona ninguém. Ok. Therefore, we see many types of Buddhist practitioners in this world, such as monks and nuns, some people who meditate in the remote countries, or ordinary Buddhists like us. We are just resting in a magic city the Buddha creates, which each of us is suitable now. But the Buddha is always trying to lead us to the final destination, which is the real enlightenment. We don't have to do journey, actually, because that is the spiritual journey to the Buddha's enlightenment. We really appreciate his great compassion, don't we? In fact, such great compassion of Shakyamuni Buddha has been practiced from the unimaginable long ago to the present day. Okay. Então, portanto, né, nós vemos muitos tipos de praticantes budistas nesse nosso mundo, né? Então, monges, monjas, pessoas que meditam em países remotos e também budistas comuns, né, como nós. Então, nós estamos apenas descansando numa cidade mágica que o Buda criou, né, e que é adequada para cada um de nós agora. Mas o que o Buda está tentando fazer é levar cada um de nós, né, para o destino final, que é a verdadeira iluminação. Nós não temos que inventar, que criar nenhuma jornada, né, porque o Buda já nos mostrou, né, ele já está nos guiando pela jornada espiritual que leva à iluminação. Então, nós realmente devemos apreciar, né, essa grande compaixão.
De fato, né, essa grande compaixão do Buda Shakyamuni já vem sendo praticada por ele desde muito tempo atrás, né, desde um tempo inimaginavelmente longo até os dias atuais. Ok. In fact, the parable of Magic City is an illustration of the fact that Shakyamuni Buddha's great compassion has continued from the tremendously long ago to the present day. Shakyamuni Buddha, a good leader, has encountered great difficulties, and he has been able to help those who say, I've given up, let's turn back, or those who say, I've lost my way. The Magic City metaphor teaches us that Shakyamuni Buddha, the good leader, is a great being who always watches us and encourages us when we encounter great difficulties. So, whenever you encounter any difficulties in your life, try to talk your great leader in your mind. He will surely guide you to solve your problem, to the real treasure land. Okay, thank you for sharing. Okay. Então, na verdade, né, a parábola da cidade mágica é uma ilustração do fato, né, de que a grande compaixão do Buda Shakyamuni, ela continua desde muito tempo atrás até os dias de hoje, né? Então, o Buda Shakyamuni, ele é um bom líder e ele encontrou dificuldades e conseguiu ajudar todas as pessoas que estavam querendo desistir, que estavam querendo voltar atrás, né? Então, também aqueles que diziam, né, eu estou perdido, né, não sei qual é mais o meu caminho. Então, o Buda Shakyamuni, ele ajuda todas as pessoas, né? A metáfora da cidade mágica, ela nos ensina que o Buda Shakyamuni, né, o bom líder, é, sempre sempre está nos observando e nos encorajando, né, quando a gente encontra algum tipo de dificuldade. Então, quando a gente encontrar dificuldades em nossas vidas, né, vamos tentar conversar, né, com esse bom líder nas nossas mentes, né? Ele certamente vai nos guiar para resolver o nosso problema. Então, era isso. Muito obrigado por compartilhar. Né? Thank you very much, Ima Sensei. Thank you. I'm now in Japan alone. Japan is very getting colder every day, and thank you, Angelita, showing your daughter. So cute. I miss my daughter. My niece. Oh, your niece. I don't have daughter. Okay, so cute. So cute. Ele falou que ele está no Japão agora, sozinho, e que está ficando lá cada dia mais frio, né? Então ele agradeceu a Angelita por ter mostrado. Na verdade, ele falou que é a filha, mas não é filha, é sobrinha, né? E porque aqueceu, né, um pouco o coração dele. Então, pessoal, tem alguma dúvida, pessoal? Here we have something. For me, the parable of the magical city of the Buddha says maybe we must follow the instructions to help people not to lose faith in Shakyamuni Buddha, with his wisdom and patience for the simple people for Buddha enlightenment. I think this is just a commentary, it's not a question. The next one is, what's the difference between nirvana and the enlightenment of the Buddha? Oh, same. The same. Yes. Ok. Então a pergunta era, né, qual a diferença entre nirvana e o estado de Buda, né? Então ele falou a mesma coisa. In fact, that chapter 7 for me is very interesting because Shakyamuni Buddha says that the nirvana of Shiravaka is not the real nirvana. So
is like the magical city. So Buddha says that he will that these Shiravakas will reborn again in other worlds, and then the Buddha Shakyamuni will be there teaching them. So I think this is very interesting. Maybe as as you said, is something very similar to chapter 16, I think. Yes, yes. Então, eu só fiz um comentário, né, dizendo que, na verdade, neste capítulo 7, o Buda Shakyamuni ele fala que o Nirvana dos Theravada não é o verdadeiro Nirvana, né, e que eles vão renascer ainda em outros mundos e que o Buda Shakyamuni vai aparecer para eles novamente e ensinar, né, continuar ensinando eles, né. Então, essa mensagem parece muito com a mesma mensagem do capítulo 16, né, como o Reverendo Imai falou, né, durante a aula dele. There's one question here. The 16th prince, he is Shakyamuni Buddha, but he is the eternal Buddha or not? Yeah. Oh, so Shakyamuni Buddha is the 16th Buddha of 16th prince of great universal wisdom excellence Buddha, right? So is he still an eternal Buddha or not? That's the question. Yes, if this Shakyamuni Buddha, who is the son, is the eternal Buddha, or just maybe a historical Buddha, I don't know. That this is kind of, I think, still expedient. Yeah, and then great universal wisdom excellence Buddha was the great wisdom, great universal wisdom excellence Buddha appeared long ago, tremendously long ago, and countless, number of years ago. The sutra explains more specifically using a metaphor of a sand of river Ganges, but I didn't explain that here. It's very complicated, and that means almost eternal. So the great universal wisdom excellence Buddha is also eternal Buddha. Shakyamuni Buddha is also eternal Buddha, and the 16 Buddhas are also having eternal life. But it's not that really, they say just, they don't just say eternal, but they say tremendously long time. Means, I think this is a fundamental idea of Buddhism. Nothing is permanent, right? Even this universe has a beginning and will have end. Our mankind too, someday will be extinct. Our lives too. We want to live forever, but once we are born, we'll die someday. So everything has starting and the end. So, but still, Buddha, we call Shakyamuni Buddha eternal Buddha. But in this chapter, it is said that a tremendously long time. So this as a Shakyamuni Buddha who is appearing in this chapter 7 is eternal Buddha. Yes. Bom, então a pergunta era se o 16º príncipe, né, que é o Buda Shakyamuni, que aparece nessa parábola, né, se ele é o Buda eterno. Nessa parábola não, né, nesse capítulo. Então, o que ele respondeu? Ele respondeu que isso ainda é meio habilidoso,
né? O Buda está ensinando ainda através de um meio habilidoso. Mas só que o Buda, grande, deixa eu ver o nome dele que é muito comprido aqui, é grande excelência, sabedoria universal, ele existiu muito, muito, muito tempo atrás. Então, na verdade, o Sutra dá dá uma ideia através da quantidade de areias do rio Ganges, né? Mas é uma explicação muito complicada, por isso ele não falou aqui agora, né? Mas é, ele viveu há muito tempo atrás, né? Um período muito longo e há muito tempo atrás. Então isso é quase eterno, né? Dá para dizer eterno, né? Os 16 filhos dele também a gente pode dizer, né, que são eternos, né? Então também Buda eterno, né? O Shakyamuni Buda que aparece ali também Buda eterno, né? Mas o Sutra fala, né, extremamente longo, né? Então a gente sabe que a impermanência é uma das características principais do budismo, né? Então tudo que começa tem meio e fim, né? Até a nossa vida e os universos também, né? Tudo tem começo, meio e fim, né? Por isso que a gente fala, né? No Sutra fala, né? Extremamente longo, né? Para mostrar isso, né? Mas só que a gente pode entender, né? Como o eterno. Então, sim, né? Esse Buda Shakyamuni que aparece ali é o Buda eterno, né? Ele está falando do Buda eterno, na verdade, mas ainda é um meio expediente, né? Nesse capítulo ainda está usando um meio habilidoso para ensinar as pessoas, né? Ok. Thank you, Sensei. Uh, there's another question here. I'm curious about the last part of Reverend Imai's lecture about asking Lord Shakyamuni for guidance in our minds. Maybe he wants to know how we can ask for guidance to Shakyamuni Buddha. Yeah, after you share this parable, we recognize Shakyamuni Buddha as our leader too. He's always our Lord, our Father, and also a leader. And in the other chapters, he's even our best friend, right? But in this chapter, he's a great leader. So sometimes, if we have a great leader who guides us to the right place, we can depend and we can rely on a leader. And Shakyamuni Buddha lives in your mind, right? Your heart. Whenever you have hardship or difficulty, you're not alone. Your Shakyamuni Buddha is in your heart. And whenever you are having hard time, talk to your Buddha in your mind. Buddha, my leader. Where should I go? How can I overcome this hardship? Leader, please lead me. You can talk to your leader in your mind like that. And you know where Shakyamuni Buddha leads you to. Sometimes he might not be able to lead you to the highest enlightenment immediately, but he can create many magical cities for you, yeah, to overcome sufferings or hardship or difficulties. So believe him and rely on him. And sometimes might not be the ultimate enlightenment, yeah, or might not be at the highest place, but you can take a rest there. And then, okay, I'll take a rest. And then Buddha will appear to you again. Okay, now you have enough rest. Let's go, yeah. So talk to you, and our great leader, Shakyamuni Buddha, will lead you for sure to the treasure place, which might not be the highest place, but
many magical cities he can create. Okay. A pergunta foi sobre como a gente consegue. Ele queria saber mais, na verdade, sobre como a gente pode pedir, né, orientação para o Buda Shakyamuni em nossas mentes. Né? Então, o Renan Mai disse que a gente, assim, resumindo, né, um pouco, né, ele falou assim que o Buda Shakyamuni ele existe dentro do nosso coração, né? Ele existe dentro da nossa mente e a gente consegue conversar, né, com esse Buda, né? A gente consegue pedir orientação para esse Buda. Então, quando a gente estiver com dificuldade, quando a gente estiver passando por alguma situação ruim, né, a gente pode pedir orientação, né, e saber que o Buda Shakyamuni ele é o nosso, na verdade ele falou, né, assim nosso, como se fosse nossos pais, como se fosse nosso soberano, né, e um grande líder, né, mas ele também é nosso um bom amigo, né, ele é o nosso grande amigo, né, esse Buda Shakyamuni que existe dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, né, então a gente pode pedir orientação para ele quando a gente estiver com dificuldade, quando a gente estiver com problemas, né, então ah, talvez num momento assim de imediato, ah, ele não vai conduzir a gente diretamente, né, para a iluminação suprema, né, mas ele vai criar muitas cidades mágicas, né, no decorrer da nossa vida, onde a gente pode descansar e a gente pode assim recuperar as energias para continuar, né? Então a gente pode sim, né, sempre recorrer, sempre falar, né, com esse Buda que existe dentro do nosso coração, né, com esse Buda Shakyamuni. Então, é isso, né, que ele quer dizer com a gente pedir orientação para o Buda. Né? Ok. Mais perguntas, pessoal? I think there is no question Okay. Let anymore. me tell Okay. you. Let me Okay. tell you my experience, right? Yes. When I was younger, yeah, I went to Boston, Massachusetts, in the United States of America as a missionary, Buddhist missionary. I was young, 30s, yeah, 30s. I didn't have any life experiences. I didn't know what to say. You know, that if people came to me to counsel with me, I'm a priest, right? But I'm not the experienced person for the life, general life. So I just told anyone about the sutra because I'm a professional of the Lotus Sutra, right? So I just told anyone about only the Lotus Sutra. And then I was wondering, always, people were satisfied with the teaching. And they said, Reverend, thank you, thank you, thank you. But I didn't think, I did something to them. So, because it wasn't my power, the power of the Lotus Sutra saves them. I'm just, the connection between people and the Lotus Sutra. And then, so I believed that, and then I became older now. And I'm dyeing my hair, actually, actually gray and white hair, and I'm 62 years old. And then I'm thinking of my life. Now I can tell people my experience because I read this parable, chapter 7. Buddha created so many magical cities for me. That was a magical city Buddha created for me because I was tired. I was exhausted. I got lost. Oh, Buddha created that magical city for me. Oh, that magical city for me. Now I can tell from my life experience. So
I really appreciate, that. But don't worry about it, young people. Don't worry about it. But I guarantee, Buddha will lead you, and Buddha creates magical cities for you, and surely save you and lead you to the right place. So believe it, and keep chanting Namyo Horenge Kyo for that. Yes, I can tell you with my confidence. Yeah, that's it. I've been a little too long, so thank you for your translation. Então, ele falou, né, a respeito da experiência de vida dele. Ele falou que ele foi para Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, quando ele tinha mais ou menos em volta dos 30 anos. Então, ele não tinha nenhuma experiência de vida ainda, né? Ele era muito jovem. Então, as pessoas vinham até ele, né, para pedir conselhos, porque ele é um monge, né? Mas ele não tinha experiência de vida, né? Então, ele falava para as pessoas, né, somente sobre o sutra, né? Porque ele era um profissional do sutra, né? Então, ele falava sobre o Sutra do Lótus, né? Só sobre o Sutra do Lótus. Então, e ele sempre ficava pensando, né? Será que as pessoas estão satisfeitas, né, com o ensinamento? Será que está dando certo? Né? As pessoas sempre agradeciam muito ele, mas ele não sabia, né, de fato, se estava conseguindo ajudar ou não. Então, ele pensava, né, que era o poder do Sutra que ajudava as pessoas, não era ele, né? Ele só fazia a conexão entre as pessoas e o Sutra, né? Então, a ele disse, né, que agora ele já tá velho, né? Ele falou que na verdade ele já tá até pintando o cabelo, né? Na verdade o cabelo dele já tá cinza, né? Ele pinta o cabelo, ele já tem 62 anos, né? E agora ele pensa na vida, né? Ele pode falar para as pessoas, né, sobre a experiência dele mesmo, né? Então ele falou que leu na parábola que o Buda criou tantas cidades mágicas, né? E ele entende que criou para ele também, né? Porque muitas vezes ele estava cansado, estava exausto, né? E ele estava perdido, né? Então o Buda criou essas cidades mágicas para ele. Então agora ele consegue falar, né? Ensinar as pessoas através da experiência de vida dele mesmo, né? Então ele disse, né, para as pessoas mais jovens para que não fiquem preocupadas, né? Que o Buda ele vai guiar a gente, né? E vai criar muitas cidades mágicas no decorrer das nossas vidas, né? E com certeza o Buda vai guiar a gente para o caminho correto, né? Então por isso vamos continuar recitando, né? Namu Myoho Renge Kyo. Thank you very much, Aina Sensei. Very beautiful words. Thank you very much. Wonderful. O Então, Buda... É isso. então, então, hoje pode encerrar por aqui, né? Sim. Então, mais uma coisa eu queria te avisar. Não sei que eu... como que é? Algumas pessoas já sabem, porque eu contei história com o reverendo Sato da Nippon da Myohoji, né? Ele está em Lumbini, Nepal, né? Então, onde Buda Shakyamuni nasceu, e parece que amanhã a gente vai ter também tem a maratona de Daimoku de 24 horas, mas parece que lá no Lumbini, todo mês de lua cheia, dia de lua cheia, parece que tem a oração, né? De cada, assim, parece que vai fazer montes que fica lá. Então, várias escolas estão aí mais que cada um, parece que 8 minutos, né? Tem 8 minutos para fazer oração. Então, ele está querendo fazer transmissão para a gente, né? Então, horário é 10 horas a 11h30 da noite do Brasil. Hoje, desculpa, hoje da noite. Hoje da noite, 10 a 11h30, né? Vocês conseguem? E isso é só mostrar oração, né? Como que é?
a oração de lá. 10 horas da noite a 11h30. Né? Então, ele pode fazer mais uma vez transmissão às 19 horas, quer dizer, amanhã, 7 da manhã até 9. Mas só que não sei se vocês conseguem participar, mas só que eu queria pedir para ele para fazer transmissão. Então, isso que queria te avisar, né? Entendeu? Bom, tudo bem. Parece que não tem mais outro assunto. Parece que não tem mais pergunta para o reverendo Imai. Então, gostaria de encerrar por aqui. Tudo bem? Então,今井さんにごめんなさい。今ちょっと、明日のイベントについてちょっとお話しさせていただきました。で、もうこれ以上、質問がないようですので、お題目参照で、お願いいたします。今井さんにちょっとミュートになってます。Okay. I'll see you next month, and let's share chapter 8 of the Lotus Sutta together. Okay, lastly, I would like to share with you chanting Nam-myoho Renge-kyo 3 times together. Please put your palms together in gassho. Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo. ありがとうございました。Obrigado. Obrigado. ありがとうございました。Ciao. Tchau. 今井さん、今日本にいらっしゃったんですね。そうです。なんですか、今日ちょっとタラビニさんからメール受けたもんですから、昨日。じゃあまた後で。はい、よろしくお願いします。Ciao. 僕まだ扇風機かけてます。Okay. 僕まだ扇風機かけてます。それで失礼します。